A graça e a paz do Senhor, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Mais um momento com Deus, nesta rápida palavra de Deus, que quero trazer da parte do Senhor para o teu coração. Você que me acompanha nas redes sociais, Deus te abençoe no nome de Jesus, sempre trazendo algo de Deus para a tua vida. Meus irmãos em Cristo Jesus, quando eu olho nas Sagradas Escrituras, eu vejo o Senhor Jesus se expressando, dizendo que os homens, de certa forma estão ajuntando tesouros para si, estão sendo ricos para com o mundo, mas não são ricos para com Deus. Os homens estão ajuntando tesouros para si aqui neste mundo, mas não são ricos para com Deus. Estão juntando para si, as coisas desta vida, estão sendo ricos para com o mundo, mas não são ricos para com Deus, porque na verdade nós presenciamos uma sociedade mergulhado na avareza, na ganância, na ambição, na prepotência. Os homens batem no peito, os homens estão com o nariz empinado e, de certa forma, se esquecem de Deus, o Criador. Tudo por causa da avareza. Os homens estão a cada momento se apegando, com as coisas materiais desta vida, materialismo, e estão se afastando de Deus, do Criador. Isto é preocupante, porque existe um Deus nos céus. Salmo de número 19, está escrito que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras feitas por um Deus todo-poderoso, mas os homens estão ignorando essa verdade. O apóstolo Paulo diz, que a ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus pela mentira. Paulo diz, que a criação, tudo que Deus fez, os homens passaram a ser ignorantes, arrogantes, porque desprezaram o Criador. Tudo que Deus fez, os homens simplesmente desprezam e rejeitam. É bem verdade que o apóstolo Paulo diz que os homens passaram, a amar a criatura no lugar do Criador. Os homens passaram a adorar répteis, quadrúpedes, passaram a adorar a criatura no lugar do Criador, porque os homens passaram a ser arrogantes, ignorantes, adorando para si os seus deuses feitos pelas mãos dos homens, seus ídolos. Essa é uma realidade. Então a ira de Deus se manifesta contra, todas estas injustiças que chamamos de pecado, a idolatria, a depravação, a avareza, a mentira, o engano, a ambição. Então isso, meus irmãos, faz com que venhamos a pensar, a refletir, que as coisas desta vida, tudo que nós presenciamos,
né? Essa atitude humana, os homens se afastando de Deus por causa da ambição, da mentira, deixaram o Criador de lado, estão se apegando às coisas, né, ao materialismo, às coisas desta vida. Meu Deus do céu! Meus irmãos, quando eu olho na Bíblia Sagrada, né, o Senhor Jesus se expressa dizendo que uma voz do céu, né, que uma voz do céu clamou dizendo: loucos, se nesta noite pedires a vossa alma, tu estás preparado? E para quem será? O próprio Cristo, citando uma parábola, diz que o próprio Deus, né, ele se expressa dizendo, né, fazendo referência ao homem que vive na ganância. O próprio Deus Criador chama este homem de louco, sem juízo, sem rumo e sem direção, porque se encontra perdido na sua própria arrogância e prepotência, porque os homens estão se afastando de Deus, estão se apegando com as coisas desta vida, estão colocando as coisas desta vida, o materialismo, os bens materiais acima de Deus. São amantes, né, do dinheiro, amor ao dinheiro. O dinheiro em si, ele supre as nossas necessidades, mas o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu Deus, a Bíblia é tremenda. Então veja, senhoras e senhores, que Jesus, ele diz que um certo homem, numa parábola, Jesus diz que o seu campo produziu muito. Então ele disse: derribarei os primeiros celeiros, irei construir outros maiores. Então esse homem, ele se expressa dizendo, né, que colocarei os meus frutos neste depósito, nesses celeiros maiores. Então direi para minha alma: a alma come, bebe, né, regala-te, porque tens muitos bens para muitos anos. Esse homem estava com o coração voltado somente naquilo que ele possuía, e o próprio Jesus, em suas palavras, diz: acautelai-vos, né? Porque a vida do homem não consiste somente nos bens materiais, naquilo que ele possui, né? Então é assim que Jesus se expressa. E Jesus diz nessa parábola que muitos estão juntando tesouros nessa vida e são ricos para com o mundo, mas não são ricos para com Deus. É avareza, né? Os homens, cada dia que se passa, mergulhados profundamente na avareza. Meu Deus, né? É uma sociedade que nós presenciamos, em que coisas valem mais do que pessoas, e que alguém só se compadece de outra pessoa se esta pessoa retribuir com alguma coisa. É a reciprocidade. Eu só vou me compadecer de alguém se essa pessoa me retribuir com algo, com alguma coisa. Então vivemos nessa sociedade assim, que aqueles que têm querem mais, e quem não tem é pisoteado pelos que têm. Sociedade cruel, perversa, corrupta, né? Que vive no engano e na mentira, né? Então é preciso que o homem venha despertar para a realidade, porque só existe uma riqueza maior, e essa riqueza é Jesus Cristo. Ele é a nossa riqueza maior.
porque é uma riqueza, meus irmãos, né, que nos traz paz, esperança, salvação. A riqueza maior que nós temos é essa graça que se manifestou, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Receba essa palavra em nome de Jesus na tua vida. É a riqueza maior que nós temos, é saber que Ele vive para sempre e que um dia Ele vai voltar para buscar o seu povo. Porque, irmãos, essa riqueza da vida, desse tempo presente, as riquezas que presenciamos nesse mundo, tudo é passageiro, né? As riquezas dessa vida, as traças destrói, né? O ferrugem consome, mas as riquezas que temos no céu, a nossa riqueza maior que Jesus foi preparar, porque Jesus diz, Ele diz em sua palavra: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito. Vou preparar lugar, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei novamente, porque aonde eu estiver, estejais vós também. Nossa riqueza é o céu, é Jesus. Paulo diz que a nossa pátria está nos céus, aonde nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Não somente eu e você, mas todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então Cristo é a riqueza maior em nossas vidas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.